Sensibilidade e conformidade. Você que quer ingressar ou já está num negócio no segmento da economia criativa, já pensou sobre o balanço dessas duas coisas? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Conexão Cast, o podcast do projeto Conexão Mulheres Criativas. Eu sou Samela Gomes, psicóloga, empresária, mentora de carreiras, e estou aqui com a minha parceira Tanda Macedo. Eu sou Tanda Macedo, cantora, compositora, empreendedora cultural e psicóloga também. E hoje vamos bater um papo muito legal e eu tô super animada para saber o que vem pela frente aí. Pois é, porque negócios criativos a gente sempre pensa, né? A arte, a produção do novo. Então tem muito dessa sensibilidade, mas sem a conformidade, sem pensar no resultado, sem pensar no negócio, as coisas não vão para frente. E aí a gente está aqui com a nossa convidada de hoje, que eu acho que é perfeita para falar sobre isso. Seja bem-vinda, Cristine. Obrigada, bom dia. Bem-vinda. Obrigada, gente. Realmente, para mim, é uma satisfação enorme poder estar aqui conhecendo você, Tanda, e que Sam, ela já conheço há muitos anos. Realmente, sempre foi um prazer trabalhar com ela. E, realmente, para mim, de certa forma, mudar de área, né? Porque eu venho da área jurídica, ainda faço trabalhos na área jurídica, mas hoje estou trabalhando, estou como sócia da Escola de Música Toccata, e lá a gente realmente tem que conseguir, né? Balancear um pouco de tudo isso, da criatividade, da música, porque música sem criatividade não existe, né? Então, trabalhar essa parte, mas também buscando que o negócio cresça. E, com isso, as conformidades e toda a parte de legislação que eu já tenho, a base, então isso me ajuda bastante, na verdade. E toda a base de conhecimento de negócio também, que vem do tempo que a gente trabalhou juntas e de outras experiências. Tudo isso tem me ajudado bastante. Não é fácil, claro que não é fácil. Toda a gente sabe disso, eu já vi até em outros podcasts aqui que foram gravados e outras pessoas que falaram, e realmente é essa a realidade. Mas quando a gente ama, né, o que a gente faz, quando a gente encontra os recursos e as opções para poder chegar onde a gente quer chegar. É verdade. Eu acho fantástico isso, sabe, Cris? Porque... Deixa eu te apresentar, então, primeiro. Depois você se apresenta, que eu já vi aqui que hoje tem fotinha, tem um monte de coisa bacana para a gente falar da história dessa mulher. Mas Cristine Martins tem graduação em Direito, pós-graduação em Processo Civil, MBA em Gestão de Negócios, foi gerente jurídica de multinacional por mais de 7 anos e é hoje sócia da Escola de Música Toccata, e também faz trabalhos de consultoria na área jurídica para empresas. E eu, particularmente, posso dizer, porque conheço Cristina há muito tempo, ela sempre teve, né, esse balanço. Ela era gerente jurídica de uma multinacional, né, tinha lá uma equipe de advogados junto com ela, trabalhava com os assuntos mais áridos da empresa, uma empresa que tinha, né, uma questão de compliance muito forte, jurídico ali, né? Compliance, para quem não sabe, são aquelas conformidades que tem que ter para atender as questões de não ter fraude, de não ter uma série de outras coisas, e respondia para os Estados Unidos, então, assim, era bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, cantava no coral, fazia a gente se emocionar, se emocionava sempre em eventos, em algumas coisas assim, então, ela desde sempre tinha esse balanço, né? E cantava lindamente, que era uma coisa que chamava muito atenção. Quando tinha uma festinha, a gente dizia: Cristine, canta uma música pra gente. Você Né? esqueceu de dizer, então, no currículo que é cantora. Que é cantora, é verdade. Olha só, isso é uma parte muito importante. Inclusive, eu trouxe uma foto. Para comprovar, né? E é muito bacana ver que você conseguiu fazer com que essa conciliação de elementos que já existiam pudessem estar presentes no seu negócio, né, que você tem com o seu marido. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história dessa Cristine baiana, maravilhosa, que chega em Natal e faz essa história toda. Fala aí pra gente, Cris. Bom, então, a música, eu quero começar com a música, porque a música, ela está na minha vida desde que eu nasci. Meu pai não era músico, mas ele trabalhava com música. Então, ele chegou a ter um acervo de mais de 30 mil discos de vinil. Então, ele botava som em festas e e foi assim que ele conheceu a minha mãe, inclusive. Na época, não tinha som nos teatros, e a minha mãe dançava numa academia de dança.
E meu pai colocava som sempre para essa academia de dança e eles se conheceram. Só que minha mãe é gaúcha e morava em Salvador por um tempo. Então eles se conheceram, se namoraram e minha mãe voltou para Florianópolis, porque foi onde meu avô foi morar. E depois disso eles ficaram juntos, né? Ele foi buscar minha mãe, como ele dizia muito. Fui buscar, tinha que buscar. Então foi graças a esse encontro da música e com a dança que a gente está aqui hoje, né? Pura arte. É, pura arte. Você é fruto da arte. Exatamente. Só que assim, né? Acho que até por estar nesse meio muito envolvido, meu pai chegou a conhecer Daniela Mercury, Ivete e tal, os grupos, as bandas, né? E ele nunca fomentou muito isso em mim. Claro que ele entendia pela dificuldade do processo, né? Então ele nunca fomentou. Mas a Bahia, a música, o gingado está sempre na gente, né? Então isso ficou guardadinho lá. Então eu sempre gostei de cantar. Eu pegava os discos dele, que na época tinha, né, os encartes com a letra da música, que a gente não tinha internet, então a gente vai entregando a idade. Mas não reparem, não. Então, assim, tudo isso veio desse processo. Só que, e o meu pai, ele é um dos maiores, sempre foi o meu maior influenciador, inclusive para a escolha do direito também. Porque eu sempre fui filhinha do papai, inclusive eu trouxe uma foto que representa bem esse Deixa eu lado, ver, deixa eu ver essa esse foto. lado filhinha do papai. Olha só, gente, que Ah, gostosura. Isso foi a vida inteira. Então, eu tinha 2 anos nessa Olha foto, só, mas gente, isso vocês vão ver na sempre, edição. sempre foi assim. Então, quando ele disse assim, em algum momento da vida, ele estava conversando com um amigo e ele falou: meu sonho era fazer direito e tal. Ele era administrador, tinha uma empresa, tudo. E eu acho que aquilo entrou em mim, assim. Daquele dia para frente, meu foco foi fazer direito. Então, ele nunca soube isso. Soube depois, né, que eu falei, mas naquele momento, o intuito dele não era interferir, mas ele interferiu. Então, eu fui estudar e eu passei no vestibular para direito. A gente nunca foi uma família rica, né? Mas a gente sempre teve tudo que a gente precisava. Então, sempre foi suado, foi realmente batalhado e buscado. Então, o meu vestibular eu estudei bastante. Na faculdade eu estudava muito e, inclusive, por um bom tempo, eu mesmo que consegui pagar minha faculdade, fazendo estágio, eu consegui fiéis à época, tudo. Então, assim, foi sempre suado. Então, quando veio a graduação em Direito, eu falei, eu quero a festa. Mas tal, recursos. Eu falei, mas a gente vai arranjar, vai vir porque eu quero comemorar, né? Isso é muito importante para mim. E aí a gente comemorou. E aqui tem mais uma foto que representa exatamente o momento de eu recebendo dos meus pais, né? O diploma, só. eu abraçando a Que minha mãe e o lindo. meu pai. Engraçado. Você não perde essa carinha, né? Essa carinha de menina. Não é isso? Às vezes eu olho no espelho e faço assim, você já tem X anos. Como assim? Isso acontece comigo todo dia, mas tudo bem. Então, assim, para mim o direito sempre representou muito isso. Então, eu gostava do que era justo, né? Então, eu desenvolvia isso. Eu queria, no início da faculdade, eu queria ser juíza. Sempre pensei em ser juíza. Até que teve um dia que eu fiz, poxa, mas eu queria ser juíza, mas eu nunca trabalhei no escritório de advocacia. Eu nunca estagiei no escritório, não sei como que é. E até o dia que eu fui. E aí, no dia que eu fui, eu já não saí mais. Inclusive, eu entrei nesse escritório, permaneci nesse escritório, depois fiquei sócia desse escritório. E foi através desse escritório que eu prestei serviços para o Grupo Laureate, lá na Bahia, e que eu conheci o vice-presidente jurídico, que era o Rick, e que eu vim para cá. Então, Rick foi Sinfield, através desse cara processo, né, fantástico. todo que eu estou aqui. Né? Então, essa história é outra história impressionante. Você chegou aí nos Estados Unidos para fazer curso de inglês? Fui. Eu lembro disso. Quando eu já trabalhava aqui. Isso. Aí eu passei um mês lá e fiz curso de inglês, tudo. Aí o inglês estava ótimo, né? Mas aí depois a pessoa vai deixando de praticar. Mas só começar a falar how do you do, aí você começa de novo. Aí o cérebro já vira chavinha, né? É isso mesmo. Já percebi isso algumas vezes. Até nas músicas, quando a gente vai estudar, tem mais facilidade. Né? Então, assim, até a minha vinda para cá foi uma história interessante, né? Porque eu já tinha um tempo que eu sabia que a área jurídica, ok, eu gostava, trabalhava, mas tinha um quesinho de negócio, assim, que me incomodava, né? E aí eu fui fazer um MBA em Administração e Gestão de Negócios, lá em Salvador ainda.
quando eu estava concluindo essa pós-graduação, essa MBA, eu conversei com a sócia majoritária do escritório, que ela era a segunda mãe para mim, e eu virei para ela e falei, eu não quero mais trabalhar aqui. Aí ela, como assim? Aí eu falei, então, você sabe, né, meu perfil de negócio, que eu sempre já vinha conversando com ela sobre isso, a minha MBA e tudo, e só tem espaço para um sócio majoritário, que é você. Então, a gente precisa ir para alçar outros voos, né? E ela falou, tá, vamos arranjar uma empresa para você trabalhar. Isso foi um sábado, eu estava na casa dela conversando. Quando foi na segunda-feira, a gente tinha uma reunião dessa empresa lá em Salvador, para uma audiência que a gente tinha. E o Rick estava lá. Então, a gente foi para essa reunião, eu fui com ele, e de repente ela faz assim, eu soube que tem uma vaga lá em Natal para advogado. Aí eu já fui fazendo assim na cadeira, né? Eu falei, não acredito, não. E aí ela falou para ele perguntou se podia indicar uma pessoa, ele achou estranho, mas disse, posso. E aí na mesa ela virou e fez, Cristine. Aí todo mundo se assustou, só eu que sabia, porque eu tinha acabado de conversar com ela sobre isso. Aí na mesma hora ele sentou do meu lado, a gente começou meio que fazer uma mini entrevista, assim, espontânea. E aí a gente logo na sequência foi para audiência, tudo. E aí ele disse, olha, se você quer realmente ir, eu preciso do seu currículo hoje no meu e-mail. E nem o e-mail dele não tinha, né? Eu preciso do seu currículo hoje, porque o processo já está em andamento. E a outra advogada estava para sair de licença maternidade, Sim, tudo, era né? verdade. Então, assim, foi tudo muito rápido. E aí, na hora que a gente se dá conta que a gente vai deixar nossa família, nossa vida, tudo que a gente tem lá e vai alçar um outro voo, né, em outro lugar estranho, diferente. Então, foi um momento de introspecção bem importante, assim, para mim, para eu tomar essa decisão, para eu saber que eu queria aquilo. E então, isso acabou acontecendo e a empresa me chamou para vir conhecer a empresa. Venha para cá para a gente conhecer pessoalmente. Eu falei, nossa, não podia ser mais sensacional, né? A ajuda na tomada de decisão. E assim que eu vim, eu já sabia que eu ia ficar. E pelo menos por mim, né? E aí, logo depois, a decisão foi essa. Então, eu aceitei a proposta e vim. Então, eu mergulhei de cabeça, assim. Foi um projeto que realmente eu acreditava. As pessoas com as quais a gente trabalhava junto, eram assim, impressionantes, né? Tais como o Samela, inclusive, mas muitos outros que também nos davam essa motivação de trabalhar junto, assim. Era puxado, né? Claro, como negócio, multinacional, tudo, mas a gente tinha nossos momentos de extroversão, de brincadeira e de produção divertida, né? É. E a gente conseguia fazer isso, era muito bacana. Então, assim, foi um aprendizado enorme nesse período. Foi graças a isso também que quando eu saí da empresa, que eu já conhecia o meu esposo, e eu vou falar desse processo rapidinho, a gente teve uma base para poder seguir, e até para seguir nas consultorias, as pessoas da empresa mesmo me procuram, porque sabem como era meu trabalho, como eram assim, meus princípios no trabalho, né? Então, na hora que precisa de alguma coisa, faz, ei, Cris, é com você. Eu falei, tá, vamos nessa, vamos continuar, vamos trabalhar junto, que dá certo. E aí, assim, só resumindo para chegar agora, quando eu conheci meu esposo. Eu estava num momento pessoal incomodada, né? Porque eu tinha só os amigos da empresa, basicamente, aqui. Já tinha uns 4 anos que eu estava aqui. E ficava sempre querendo ir para Salvador, ir para Florianópolis, ver minha família, meus amigos, né? Eu tinha poucos amigos aí aqui na empresa. Aqui em Natal, no caso. E aí eu falava, tá faltando uma coisa. E eu já tinha parado com a música, né? Na verdade, a música não estava me rodeando naquele momento. Eu falei, tá faltando uma coisa. E aí uma amiga minha, Cris, também, virou e falou assim, Cris, pare e pense assim no que te motiva de verdade. E aí eu no carro, sempre ouvindo música e cantarolando as músicas e tal. E aí teve um dia que eu escutei a minha voz de novo. E aí na hora que eu escutei, eu falei, claro, minha gente, como assim? É isso. Como assim? Eu tô longe Achei da o minha que estava essência, que faltando. era a música, né? Que é o cantar que eu gosto. Não sou uma cantora profissional, mas porque estou na área de negócios. Então, eu meio que, né, estou ali desenvolvendo o nosso empreendimento e ainda não estudo tanto para montar repertório e tal, mas é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, né? Acho que como você é cantora também, acredito que você se identifica com isso que eu falo, né? Porque é algo que a gente é do coração da gente, assim. Então, quando eu fui procurar, eu procurei os meus amigos do coral, falei, eu queria fazer aula de canto. E eles me indicaram a Escola X.
E aí, meu pai tinha muitos amigos na área musical. E aí, eu conversei com um produtor musical, mandei um áudio para ele. E ele falou: Nossa, é muito legal sua voz, mas as aulas de canto vão te ajudar bastante, tal, 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 porque eu não tinha técnica naquele momento, né? E aí, ele depois falou para mim assim: Mas vai fazer aula de violão? Faça aula de violão, que vai te ajudar muito no desenvolvimento do canto. E aí, quando eu fui procurar fazer aula de violão, o panfleto da escola do meu esposo, que era uma escola menor, só das áreas que ele trabalha, né, que ele dá aula, estava na caixa de correspondência da minha casa. Foi tipo assim, eu falei com esse É rapaz, aquela coisa assim, né? eu falei com esse Destino. rapaz num final de semana, quando eu voltei de Salvador para cá, que eu peguei as correspondências que estavam, era essa que estava lá. Falei, eu tenho que ir para essa escola, não tem opção para mim. Sabe que eu lembrei aqueles desenhos que o papelzinho fica voando, aí pá, né, no rosto do personagem, aí ele vai, ignora, aí o papelzinho volta e pá, né? Pronto, aí nesse caso eu sou a pessoa que não ignora mais o papelzinho, porque já ignorei em outros momentos. Então agora eu já faço assim, não, é nessa escola aqui que eu tenho que estudar. E aí eu já, na mesma hora, mandei mensagem, já procurei para agendar, para eu conhecer tudo e fui. E ele tinha, e assim, eu me apaixonei pelo método dele, primeiro, né? E aí a gente vai se envolvendo. Eu hoje não sei tocar violão, mas na época eu sabia mais. Eu parei até porque ele toca para mim, por que eu vou tocar? Eu canto, é o que eu gosto mais de fazer. Então... Era só para ajudar, não era para ajudar, né? Só que aí o que aconteceu? Eu fui me envolvendo, fui me envolvendo com a música de novo, e é um universo apaixonante, né? Aí eu fui gostando muito do método com o qual ele trabalha. E isso, o meu ladozinho de negócios foi também falando assim, olha, isso é diferente, né? E aí você vai pensando em oportunidade. Até que a gente começou a namorar. E aí, nesse momento, eu passei a ter um pouco mais de ingerência sobre as coisas da escola. E eu fui falando, olha, aqui dava certo assim e tal, mas ainda, né, de forma mais sutil. E até que depois eu botei o filhotinho, assim, da nova escola, e falei para ele do ambiente que precisava melhorar, tudo, e a gente foi dando aquela cara de negócio. E aí até os alunos foram percebendo, à medida que foram mudando algumas coisas, falaram, nossa, porque a Cris chegou já tem tal coisa, já foi implantando isso. Aí a gente mudou de lugar, aí desse lugar a gente já tinha mais outros professores trabalhando com a gente, então a gente agregou professor de canto, agregou outras áreas, musicalização infantil, tudo. Então, assim, quando a gente foi agregando, aí teve aquela hora, aí chegou a pandemia, e aí a gente fez, e agora? Mas a gente foi... assim, se remodelou, né? Começou a trabalhar com as aulas online, não era o melhor cenário, mas a gente conseguiu lidar com aquela fase. E logo depois disso a gente falou, tá, mas essa casa aqui não nos preenche mais. Esse espaço aqui não é o que a gente acredita como espaço de escola de música, né? E nesse momento a gente já tinha a escola nova, a Tocata, que o nome Tocata veio no momento que eu entrei, como sócia, trabalhando na escola. Então, quando a gente mudou o perfil, mudou todas as ideias, assim, passou a ter realmente um negócio, não só a aula. E a gente hoje tem a sede própria. Que maravilha. Né? Então, assim, hoje a gente comprou o imóvel e a gente construiu nossa vida. E Olha hoje a gente só. tem a Tocata. Então, a escola embaixo e a gente mora em cima, né? Que coisa bacana, né, Cris? Ver a materialização de algo com confiança, né? Com essa coisa de que assim vai dar certo, porque a gente vê muita gente e talvez talvez não ter esse equilíbrio sobre como é que você modela um negócio, como é que você consegue alcançar resultado, ou de não ter talvez a sensibilidade de ver só o negócio ou só o resultado. Mas esse equilíbrio dando essa confiança para vocês conseguirem avançar. E aí, né? mais uma história de que só a música, sem essa visão de negócio, sem essa visão de empreender, né, dá certo. Porque a economia criativa, né, a gente já falou em várias outras conversas que nada mais é do que você fazer um negócio como outro qualquer. E as pessoas da arte têm um pouco ainda de dificuldade de enxergar a arte como um negócio, de deixar de ser diversão, hobby.
E E também, enxergar assim, como você pode fazer o seu hobby, a sua diversão. Você pode fazer filantropia também. Você quer fazer? Podemos fazer. Mas também tem o lado negócio que precisa se sustentar, né? Exato. E que precisa ter credibilidade para poder se sustentar. E cada dia você pode ir se desenvolvendo mais assim, crescendo, né? Com ajudazinha aqui, um conselho de um amigo, que a gente tem muitos nessa área, né? Então, vez ou outra, alguém faz assim, olha, tal coisa, que legal. E aí você vai lá e vai juntando recursos, né? Porque, claro, esse é um dos principais dificuldades. Sempre não tem, assim, recursos sobrando. Então, você está sempre ajustando, né? Daqui e dali, os desafios e vai conseguindo conquistar. Então, assim, quando no ano passado a gente fez 5 anos de tocata, e a gente conseguiu colocar 26 bandas de alunos nossos no palco do Boulevard para cantar, não tinha outra, cantar e tocar no caso, não tinha outra situação no meu, no meu caso, de que eu estava fazendo a apresentação junto com o professor diretor de uma escola, amigo nosso, e aí na hora que eu fui falar do aniversário da escola, eu me emocionei, né? Não tinha como ser diferente, porque é o resultado do suor, das conquistas. A gente olha para esse processo, a gente olha, eu acabei não falando dessa foto, mas uma foto lá do nosso período, lá do nossa conquista do 5 também, Eu lembro dessa foto. Eu aqui. que é o nosso trabalho lá na multinacional, né? Lá na empresa. Então, sim, é um caminho que você olha e faz assim, nossa, Saudade. tantas coisas que a gente conquistou. Esses momentos aqui eram impagáveis, né? Mas a Tanda falou sobre essa questão de que no segmento de economia criativa, todas as pessoas que vêm aqui, a gente sempre fala sobre esse balanço, né, essa necessidade de que se você quer fazer algo e que você quer viver daquilo, você precisa encarar aquilo como um negócio. Você precisa entender que tem regra, que tem formatos, né? E a gente, antes do podcast, estava conversando, né, sobre o mundo real que existe quando você sai de uma empresa que tem esse foco acirrado no resultado, né? Que a gente se sente sempre peixe fora d'água, parece que a gente está num universo paralelo, assim, né? É verdade. Essa adaptação, ela é bem diferente. É o desafio um dos desafios que a gente tem, né? E aí, falando de desafio, qual é o maior desafio, assim, eu acho que você tem enfrentado, assim? Bom, a gente enfrenta alguns, mas, assim, eu confesso que essa situação desse balanço entre música e músicos e negócios tem sido um aprendizado, inclusive, para mim, enquanto pessoa, enquanto gestora, né, da escola, porque a gente vinha, como a Samela falou, de algo que tem que ser negócio, resultado, resultado. E todo mundo estava naquela vibração. E lá, eu tive que mudar, na verdade, assim, eu passei a ser o eu pessoal na empresa, lá na nossa escola. A gente passou a ser nossa casa. A tocata hoje, para mim, é como um filho, assim, porque eu lido com um lado pessoal também. Porque cada conquistazinha, cada coisa, eu tenho que pensar com mais amor do que, até pelo modelo de negócio que a gente cria, que é um modelo de experiência que o aluno tem que ter e se sentir bem, se sentir feliz lá dentro. Não é suficiente você ensinar a música. Não, é ok, isso é o principal motivo, mas não é o nosso principal objetivo, que é a pessoa ter a experiência agradável, que é a pessoa aprender se divertindo, é poder tocar no recital que a gente fez no ano passado, como eu falei, e se divertir, e ter uma plateia de amigos e convidados de 1.000 pessoas, mais ou menos, e se sentir bem, e achar aquilo sensacional, né? Ficar feliz com isso. Então, esse desafio, para mim, inicial, foi grande. Tem sido ainda, porque é diário, né? A gente vai buscando objetivos de crescimento, mas eu confesso para você que, assim, eu acredito tanto que, às vezes, cansa, sim, porque é um negócio que vai crescendo, né? E você precisa de outras pessoas trabalhando e ajudando com a mesma ideia, com mesmo direcionamento. Mas você acredita tanto naquilo que você escolheu para fazer que você faz. Isso acontece. Faz. Eu acredito. Eu simplesmente acredito. A arte é um negócio incrível, assim. Eu tenho tido essa oportunidade agora de estar mais perto, né, com as pessoas que vivem a arte e vivem da arte, né, que são duas coisas distintas, né, mas eu tenho tido essa proximidade de pessoas que, né, que vivem a arte, vivem da arte, e é um mundo
mágico, assim, né? É muito diferente, eu acho que é um mundo que faz com que a gente aprenda muito a ter chegar no equilíbrio, Sim, né? De não ser só a dureza, sim. não ser só o resultado, mas Isso. ter essa sensibilidade, ter esse olhar. Isso. E aí eu aprendi, tenho que dizer que eu também aprendi muito isso com o meu esposo, que é o músico de formação, então ele é bacharel em violão pelo FRN, mas esse já vem do o final da formação dele, porque ele já estuda música desde os 12 anos de idade, então ele dá aula de muitos instrumentos e todo esse método que ele criou e que foi trazendo para os outros professores é o diferencial da gente, né? E foi aí que eu senti do lado do, opa, oportunidade de negócio muito legal. Não dá para ser só um grupo pequeno. Esse grupo tem como expandir, a gente tem como levar essa experiência, esse amor pela música para muitas famílias e mudar a vida das pessoas através da educação da música. Acho que Que ele deve ser bem maravilha. feliz em você ter entrado e mudado o negócio, né? Sim. E a vida dele. Não, a vida dele, pessoal, mas ter trazido essa visão de negócio para Sim, esse segmento sim. que ele atuava, E hoje né? a gente é bastante reconhecido, né? Assim, nossos alunos, eles gostam muito quando a gente... Pronto, a gente tem a hashtag Família Tocata, porque a gente agrega, de fato, os alunos como uma família. Então, às vezes, os alunos, crianças, a mãe já da porta da escola faz, Cris, ó, vai ficar. Já A aula ainda rebola. daqui a uns 15 minutos ou 20, aí já fica, a gente já brinca com a criança, já interage. Então, se está precisando de alguma coisa, agora a gente tem uma lanchonete. Meu sonho era ter a lanchonete da escola, de forma a servir melhor os nossos alunos. Então, assim, sempre foram coisas que eu olhava para o... E aquela situação do olhar com o olhar do cliente, né? Olhar como que a pessoa vai se sentir ali. Então, ela se sentindo bem, eu vou estar bem também. Ela vai continuar meu aluno. A gente tem alunos que já tocam e que continuam na escola, porque gostam de estar na escola. Às vezes ainda chama o amigo, né? E normalmente chama. Esse é o melhor, essas são os melhores clientes da gente, que são aqueles que de fato querem estar e trazem amigos que de fato querem estar, né? E eu acho que o melhor canal de comunicação que a gente tem para promover um negócio é os nossos clientes serem os propagadores, né? É quem chega e fala bem do trabalho, enfim. Cris, dizer que, assim, é um orgulho imenso ver você falar, né? Eu, particularmente, fico muito feliz, porque vi esse seu desenvolvimento, assim, acompanhei de bastante perto. E saber, a gente estava com Cacau Vanderlei e ela falava sobre esse complemento como casal, né? Dela e Gabriel. Eu vi. E Gabriel é o gestor e ela é a sensibilidade, a criação e tal. E aqui já é o contrário, né? Quer dizer, mas para a gente entender que esse yin yang é importante, né? Inclusive em você mesmo, né? Você não precisa também de um complemento. Somente quando você achar essa cara metade é que você vai fazer um negócio. Mas como esse yin yang é importante, né? Esse balanço. E eu queria que você falasse agora, já que a gente está chegando aí no finalzinho, para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo. E eu acredito que muitas estão dizendo assim, nossa, a gerente do Banco do Nordeste que esteve aqui, gravando com a gente, falou sobre a carreira dela de executiva, mas que ela também tinha um negócio, né? Que ela faz produtos artesanais para estética, etc. E eu fiquei pensando sobre isso, que tem muita gente que é dedicada a uma outra carreira e quer muito, tem esse chamado, né? Tem esse papelzinho vindo no rosto e não atende. Então, é importante escutar essa sensibilidade interna, né? E outras também, que não necessariamente estão com empregos formais, etc., mas que têm essa vontade, têm né, esse desejo, mas não têm o ímpeto de se arriscar, de ir para frente. Eu queria que você falasse para elas, já que elas se inspiraram em você até aqui, qual é a mensagem que você deixa para elas? Bom, primeiro que ouçam o seu chamado, ouçam o seu coração ou aquela vozinha que está no seu, assim, sempre está passando por você. Faça aquilo de fato com o amor, com o que você gosta. Tá, você está precisando trabalhar numa empresa que não é exatamente o que você quer naquele momento, para lhe dar sustentação, para você poder seguir o outro projeto, faça bem feito todos. Trate bem todo mundo e vá em frente do seu objetivo. E acredite, é a primeira coisa, é acreditar no seu potencial.
Porque muitas vezes a gente escuta umas vozes que não são tão legais. E aí a gente não acredita. Só que se a gente tem capacidade de gerir a nossa casa, ou sustentar o nosso filho, seja que filho seja, né? Uhum. Seja um negócio, seja um filho nascido, gerado, porque como eu não gerei filho, então eu não sei não tenho essa experiência ainda. Mas a gente tem capacidade, a gente é multifuncional. As mulheres, elas têm esses recursos, né? Então, acredite em você e vá em frente. Primeira coisa. E agora, quando eu falo isso, eu estou vivenciando uma situação dessa que eu estou exatamente influenciando uma mãe de família que se separou recentemente a seguir o negócio próprio dela. E eu disse, vai dar certo. E muitas vezes ela olha para mim e faz, poxa, Cris, mas... Falei, mais nada. Vamos fazer o projeto da Páscoa? Vamos fazer o projeto disso? Vamos, porque vai dar certo. Você tem capacidade de fazer. E aí, por ela não ter a experiência de negócio, ela tem medo. Mas eu falei, vai-se embora, vamos nessa. E eu fico em cima dela tentando ajudar. Então, eu entendo que a gente está aqui para isso, né? Uma das coisas que eu queria, inclusive, parabenizar vocês por esse projeto, porque eu vejo que as mulheres precisam dessa vozinha, né? E a gente acaba se sabotando muitas vezes. E essa voz dizendo assim, você é capaz, ela precisa ser ouvida. A gente precisa apostar na gente e acreditar nessa ajuda que pessoas como vocês não precisa fazer mais nada, mas em ouvir as palavras das pessoas que vocês têm trazido aqui. Eu escutei os podcasts essa semana, que eu falei, não, eu quero entender o que está rolando lá de legal, assim, porque eu já sabia que era um projeto bacana, mas eu fui escutando todo. Eu falei, nossa, que legal isso. Até para a gente que está fazendo um negócio que já está dando certo, ter esse incentivo, ter esse ânimo o tempo inteiro. Não aceita ouvir as vozes do que você não é capaz. Encontre as opções que são viáveis para você seguir. Talvez você não vai conseguir uma escola com 50, 100 alunos de imediato, mas dê a primeira aula. Dê a primeira aula. Ele vai gostar e vai chamar outro, e vai chamar outro, mas acredite no que é possível. E faça com dedicação. Não tenha medo de trabalhar. Trabalhe com afinco, né? com vontade, com amor mesmo. Vai ter dias que vão ser cansativos. Vão ter dias que você vai levantar da cama e fazer, ai, tudo dói. O que é isso que está acontecendo? E você faz, não, tá um momento cansativo, mas é por um propósito. Eu vou chegar num outro lugar aqui, eu vou sair dessa etapa e vou chegar nessa. Então, planeje, se organize, que vai dar certo. Que maravilha! Muito legal ver você trazendo toda essa bagagem, né, da gestão, da multinacional para a economia criativa. A gente precisa demais disso. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, Muito obrigada Cris. mesmo pela oportunidade. Parabéns pelo projeto. Ah, lindo. E contem Parabéns. comigo, porque precisar.